A variação não seria um incômodo se não resultasse em desvios de performance e geração de produtos não conformes e defeituosos. Concordam com isso? Concordam com isso? Que a gente acabou de ler aqui. Se a variação não resultasse em desvio, a gente não precisa se preocupar com ela, mas ela resulta em desvios. Entendendo a natureza da variação, podemos reduzi-la, aumentando a uniformidade e a qualidade do produto. O que é entender a natureza dessa variação? É na carta de controle você observar onde ela está e você se perguntar por que ela está ali, o que é que foi que gerou ela, qual é a natureza, de onde ela veio. Porque sabendo a raiz de onde ela veio, você trabalha a raiz para resolvê-la. E estatística é a ciência que auxilia na análise dos eventos, servindo como uma poderosa ferramenta analítica para resolver a uniformidade. Tá? Qual dos dois é o melhor cenário? Por que o primeiro é o melhor cenário? Por que não o segundo? Porque ele é mais? Ele é exato? Esse primeiro é exato? Comparado a esse, ele é exato? Comparado a esse, ele é exato? Ele é preciso? Sim ou não? Por que eu consigo dizer que ele é mais exato? Porque ele está atingindo o alvo mais aproximadamente. Ou seja, o desvio padrão entre esses pontos e a média é um desvio padrão menor. Perfeito? Agora, quando eu olho para a comparação entre os pontos seria eu fazer a variância, que seria eu elevar essas distâncias ao quadrado. A variância aqui também é pequena, tá bem? Beleza, fechou. Vamos olhar para cá agora. Olhando para cá, isso aqui, esses pontos estão exatos? Estão exatos ou não estão? Eles não estão exatos em relação ao centro. Pensando que o centro é o correto. O centro é a especificação, perfeito? Então, pensando na especificação, aqui ele é exato? Não. Não é? Ele é preciso? Não. Perceberam agora que quando eu falo de exato, eu estou relacionando mais à média, eu estou relacionando mais ao valor da especificação, e quando eu começo a falar aqui de precisão, eu começo a falar da variabilidade, da medida de dispersão. Porque a precisão é o quanto esses dados estão próximos entre si. Perfeito, gente? Tá? Aqui está preciso porque esses dados estão mais próximos entre si. A variância aí seria menor do que aqui, tá? Aqui está menos preciso porque a distância entre esses pontos faz com que haja uma variabilidade maior. Mas vamos agora dar uma mergulhada mais e falar um pouco sobre exatidão e precisão para ficar mais claro, tá certo? Então vamos lá, exatidão versus precisão. Exatidão é acertar o alvo, não é? Exatidão é medida pela média. Perfeito, gente, tá? Quando a nota da prova que você tem que tirar é 7. Para passar é 7 ou não é? É 7, a nota é 7. E tem faculdades aí que fazem pelo menos 4 provas. Não é 4 provas que você faz? Então pega o valor das 4 provas que você fez, ou algumas fazem 5 até. Você tira a média, não é? E através dessa média você consegue começar a fazer observações, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tirou 4 setes. Tem gente aqui que está dizendo assim, eu tirei 4 zeros, né? Vamos pensar no melhor das hipóteses, você tirou 4 setes. Tirando 4 setes, qual é a tua média? Essa média é o valor desses dados unidos, que foi 7. E 7 é o meu alvo, não é assim? Então, aqui eu fui preciso, gente. Fui preciso? Fui. Porque os meus 4 resultados estão unidinhos, todo mundo é 7. E eu fui exato? Foi, beleza? E o que é importante na análise de conteúdo de controle estatístico? É que você seja preciso e que você seja exato. Exatidão sem precisão não leva a canto nenhum. Porque falta de precisão é deixar o teu sistema falho em relação ao controle, com falta de controle, incontrolável. Sim, Lucas? Então não existe nenhum peso para Eu não entendi. não existe nenhum peso se é melhor precisão ou melhor exatidão, porque seja igual. Assim, ser exato é melhor, na minha opinião,
Porque pelo menos você está produzindo alguma coisa. Agora imagina você ser preciso no canto errado. Vamos lá. Você tirou 5 5. Entendeu? Você tirou 5, nota 5. Então a exatidão é acertar o alvo, medida pela média. Precisão, concentração das medidas. Onde elas se concentram? Medida pelo desvio padrão. Geralmente é mais fácil deslocar o processo para o alvo, ou seja, deslocar o processo para a exatidão, do que reduzir a sua variação, ou seja, melhorar a sua precisão. Ao reduzir a variação, podemos deslocar a média do processo. Vamos lá, vamos pensar aqui agora para a gente deixar tudo claro, tá? É mais fácil ser exato ou puxar para a exatidão. Porque puxar para a exatidão é, mesmo que eu esteja produzindo um monte de itens não conforme, ou mesmo que o meu processo esteja descontrolado, pelo menos eu posso puxar a minha média, a minha frequência média para o lado do meio da especificação. Porque se eu estou aqui no meio da especificação, ainda que esses meus caudais estejam distantes da especificação, pelo menos eu estou produzindo peça conforme, peça boa. Perfeito, gente? Então, trazer para o meio é uma coisa. Outra coisa é eu reduzir as minhas caudas, ou seja, eu ficar mais preciso e exato. Vamos ver isso aqui no flipchart. CEP versus precisão versus exatidão. CEP versus precisão versus exatidão. Aqui eu vou ter os meus limites. Aqui eu tenho o que a gente chama de limite inferior de especificação e limite superior de especificação. Perfeito, gente? Tá? Aqui eu tenho o meio do meu limite de especificação. Concordam? É o valor médio. O que passar para cá é 50% de dentro do meu limite e o que passar para cá são os outros 50% do meu limite, tá? Agora, o meu processo, para que eu utilize as cartas de controle, ele precisa ser um processo de distribuição normal. O que é a distribuição normal, estatisticamente? É a distribuição cujo comportamento dos elementos da minha amostra apresentam a seguinte estrutura. O que é essa estrutura aqui, Israel? O que é essa estrutura aqui? É uma estrutura em que a frequência maior desses itens produzidos em conformidade está onde? No meio dos meus limites. Ô Israel, mas eu estou percebendo um negócio aqui. Ó. Aqui nesse cantinho, tem item sendo produzido fora de especificação. Concordam comigo? Fora de especificação. Esses itens produzidos fora de especificação, Israel, eu preciso atuar sobre eles? Sim. Como é que eu vou atuar sobre eles? Eu vou transformar isso aqui numa carta de controle. E como é que eu transformo isso aqui numa carta de controle? Eu vou pegar o que está aqui, e essa foi a ideia do teórico. A gente pega limite inferior de especificação, limite superior de especificação, e a gente pode fazer assim, ó. Limite superior, limite inferior. A gente desenha ele e a gente tem como é que está a distribuição desses dados dentro dele. Tá, gente? A ideia de transformar isso aqui em uma carta de controle foi através dessa forma. Mas vamos voltar para a precisão e a exatidão, tá bom? Aqui, eu posso dizer que esse meu modelo aqui, ele está sendo preciso? Sim ou não? Só de olhar, o que você tem de sentimento quando você olha para o gráfico? Que se está sendo preciso ou não. Está sendo exato? Exato? Vê, exato ele está sendo porque ele está produzindo itens conforme. Que ele está aqui no meio, né? Ele está cumprindo o objetivo dele, acertando o alvo. O alvo está daqui para cá, beleza? Saiu daqui para cá, tá tudo bem, tá? Agora, ele está sendo completamente preciso? Não. Por quê? Porque a variabilidade está grande, tá? Ô Israel, se eu tiver um processo estabelecido dessa seguinte forma aqui. O que é que está acontecendo aqui? Estão percebendo que é esse aqui agora que eu estou evidenciando, né? Tudo bem? Isso aqui está sendo exato? Não.
Por que não está sendo exato? Porque a média de frequência das peças produzidas está muito distante da média da especificação. Então, eu não estou acertando o alvo. E aqui, como é que está a minha precisão? Também está boa ou está ruim? Vocês estão percebendo que isso aqui está mais agrupado do que esse? Tá? E que, se ele está mais agrupado, o que é que está acontecendo? Eu estou conseguindo controlar um pouco melhor aqui a minha variabilidade, mas eu não estou sendo exato. Vê, se eu controlo um pouquinho melhor a variabilidade e eu não estou sendo exato, eu estou produzindo muita coisa fora da especificação. Eu estou sendo preciso. Eu estou passando. Veja só, eu estou sendo preciso, não. Porque eu estou com uma variabilidade muito alta, né? E eu estou sendo exato. O que é que vocês acham? O meu centro aqui está perto da média geral da minha especificação? Está. Vocês estão percebendo como é importante a gente sacar exatidão e precisão? Tá? Agora, uma coisa difícil é a gente trabalhar em variabilidade. Por que é difícil trabalhar em variabilidade? Porque a variabilidade está aí, ela existe. E eu preciso conhecer a natureza da fonte para mexer na fonte, transformar a fonte, para que eu não tenha essa variabilidade. Agora, gente, se eu tenho um processo, gente, como esse aqui, e aí eu finalizo esse exemplo aqui, olha só. Vê que processo aqui, ó, olha só. Olha esse processo aí. O que é que vocês podem dizer sobre ele? Esse aqui, ele está bem preciso, perfeito, porque o desvio padrão, a variância dele, se a gente for para a prática, vai estar uma variância de desvio padrão pequeno. Isso aqui teria um coeficiente de variação alto ou baixo? Baixíssimo. Perfeito, gente. Teria um coeficiente de variação baixíssimo. Mas por que teria um coeficiente de variação baixíssimo? Porque o desvio padrão é? Se eu diminuo o desvio padrão que está no numerador e a média é grande, o valor final vai ser pequenininho. Então aqui eu vou ter um coeficiente de variação bacana. Poxa, Israel, se tu já estás num modelo, num sistema que é esse aqui, é muito mais fácil tu empurrar ele para perto da média. Vocês estão entendendo isso, gente? E empurrando ele para perto da média, você vai ter condições de trabalhar melhor a sua exatidão. Exatidão é mais fácil. Precisão envolve variabilidade. Variabilidade é mais complexo de trabalhar. Um exemplo básico aqui. Quem aqui gosta da água Indaiá? Tu toma água Indaiá, Rafa? Indaiá, né? Água Indaiá. Jorge estava falando para mim, Jorge é um amigo nosso. Estava falando para mim que a água Indaiá com gás é a melhor que tem. Perfeito? Grave essa informação. A água cristal agora, com gás. Quando eu tomo água cristal com gás, eu sinto uma azia terrível. Como eu tomo Indaiá, eu me sinto melhor, tá? Agora, veja só. Se a água Indaiá, para deixar esse sabor melhor, ela gasta muito mais com o processo, ela tem um processo mais rigoroso, e isso envolve mais custo de manutenção do processo, perfeito? Se o processo dela é mais rigoroso, isso está atendendo uma especificação minha. Mas o concorrente dela afrouxou isso aqui, os limites. Abriu os limites e disse assim, não, ó, pode produzir aí numa condição de variabilidade maior, tá? Pode ser aí menos preciso, beleza? Pode ser menos preciso. Aí, nesse sentido de ser menos preciso, a Indaiá olha e diz assim, poxa, eu estou gastando muito para manter um limite de especificação curto, enquanto o meu concorrente, que está vendendo também muito, está com um limite de especificação muito elevado. Eu posso abrir mais um limite de especificação, vou diminuir o meu custo em manter o sistema na especificação, mas mesmo assim eu não vou perder a minha qualidade perceptível porque o cliente está acostumado com a água que é muito pior do que a minha. Entenderam a jogada aqui? Como é que eu posso ligar o CEP a inúmeras áreas da empresa através